Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Pencast, o seu podcast que fala sobre dor, medicina e outros assuntos. Eu sou o Dr. André Meirelles Borba, neurocirurgião e médico da dor, com meu amigo inseparável. Eu sou Alessandro Mesquita, ortopedista, médico da dor, cirurgião de mão, microcirurgião e pai da Maiara. André... Piloto de patinete. Piloto de patinete elétrico também, mas assim, muito pouco, nas horas vagas, que são poucas. André, então a gente estava assim, numa onda de perguntar pro computador sobre o que a gente fala, né? E aí você descobriu um site. Gente, o André tem tempo para descobrir coisas maravilhosas. Ele achou um site na internet que fala quais são as coisas mais perguntadas sobre determinados assuntos. Chama Answer the Public. É um dos sites que tem sobre isso. E tem mais de um. E aí, o que você perguntou pro site, André? A gente foi atrás de entender quais são as perguntas, as dúvidas mais comuns acerca de dor nas costas. Dor nas costas. E aí a gente pegou as 10 perguntas mais comuns. Quer dizer, a gente não, ele. Porque 10. ele começou a ler as perguntas para mim, eu achei mais interessante e falar, não, vamos fazer. Eu sem saber o que é, eu sei as 2 ou 3 primeiras aqui e a gente vai sem eu saber, que aí eu já passo vergonha online aqui, tá tudo certo. Hoje é o dia da surpresa, doutor Alessandro? Hoje, em parte, vai rolar uma surpresinha. Não, eu achei muito interessante porque, assim, é altamente relevante. As perguntas são realmente perguntas, assim, curiosas, que instigam mesmo a gente tentar dar uma resposta mais completa ou pelo menos informar ao público aquilo que gera mais dúvida. E você sabe que tem uma coisa muito interessante. Esses dias eu estava lendo um livro fantástico, chama Todo Mundo Mente. É um cientista de dados que ele resolveu pesquisar a base de dados dos mecanismos de busca. Então ele pegou o Google e começou a ver quais são as coisas mais buscadas dentro do Google. Isso para fazer predição de resultado eleitoral. Porque o que foi a premissa dele? Como você tem um grau de privacidade muito grande ao digitar as informações ali, ou seja, só você e você, né? Você não entende que você está fornecendo... Em tese, né? Ninguém está te vendo. Em tese, ninguém está te vendo. Você está ali só você, o teclado e a tela. Ele parte do princípio de que as pessoas são extremamente honestas com relação ao que elas estão falando, porque parte do princípio da impessoalidade de quem está processando a sua pergunta. Tipo assim, o que fazer quando minha cueca está furada? Exato. Isso, Exato. não que a minha esteja. Não sei. Né? Mas assim, é uma informação... E ele começa a vincular os resultados à política, por exemplo, a predição de resultado político. Muito interessante o livro. E como isso aí, como esse site avalia o que as pessoas perguntam num ambiente que, em tese, elas estão acreditando que ninguém está vendo, a gente pode partir do pressuposto de que essas perguntas são extremamente fidedignas, são extremamente reais do ponto de vista, assim, delas não terem sido manipuladas. Aquilo, né, que você queria perguntar, mas tinha vergonha. E muitas vezes você fica com vergonha de perguntar no consultório, né? Interessante essa abordagem, realmente. É bem interessante, porque assim, como não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando, ninguém tá ali para julgar o que você está escrevendo. Você entendeu? Então, escreve-se com um grau maior de liberdade. Então, provavelmente o que vem aí, eu só sei as 2 primeiras perguntas, é bem genuíno. Então, vamos lá. Vindos do site Answer the Public. O que é a primeira pergunta aí? A primeira pergunta é dor lombar no período menstrual. Por quê? Ora, a dor lombar pode piorar no período menstrual? Ela pode não, normalmente ela piora. Né? Por quê? Porque o ovário, essa aí é o que eu sei, mas tem outra resposta aqui que o André tem, que ele inclusive me ensinou. Mas o ovário é um órgão retroperitoneal, então ele está do lado aqui, ó. Retro o quê? Olha o nosso bingo aí subindo. Aí nós temos que voltar lá na anatomia. Mas o peritônio é tipo uma capa que reveste os órgãos que estão dentro da barriga da gente. O papai do céu encapou, tudo bonitinho, que ele era muito caprichoso. O ovário, ele tá aqui mais ou menos na posição do meu dedo e o peritônio está na frente dele, então ele está em contato íntimo ali com a musculatura da região lombar. Para quem está no Spotify, é na frente da coluna. Obrigado, perdi o fio da meada. Enfim, no momento lá da ovulação, existe uma reação inflamatória que aumenta ali perto do ovário
E isso faz com que possa aumentar a dor nas costas nesse momento. A minha mãe, por exemplo, sabia de qual ovário ela estava ovulando. Um negócio Olha sensacional. só. Ah, esse mês é o esquerdo, esse mês é o direito. Pela Por conta dor. da dor. Por conta da dor. E eu imagino que não seja só uma característica da minha mãe. Várias outras mulheres devem saber qual ovário que é o premiado ali. Essa realmente bem interessante. Basicamente, a maneira pela qual a dor lombar pode piorar na época da menstruação é efeito local, que é isso que você colocou. E nas mulheres, por exemplo, que tem uma endometriose ou que tem algum outro tipo de alteração local, aquilo provavelmente também vai aumentar vai ainda mais causar a dor, inflamação. né? Vai, porque o endométrio prolifera ali antes de menstruar. Isso causa irritação do peritônio, que é a capinha que o Papai do Céu colocou no nosso eu interior aí. Levando a dor. Mas existe também um efeito sistêmico, um efeito de todo o organismo, porque no período menstrual há um aumento na secreção das prostaglandinas. Então é um período monstrual, né? Nossa Senhora. Enfim, agora eu ganhei uns 15 haters pro canal, mas tá massa. Então, no período menstrual, a dor pode ser monstruosa. Pode ser bem mais intensa e parte dessa resposta é por conta do aumento na secreção das prostaglandinas, que são substâncias que fazem parte da cadeia inflamatória, ou seja... E só uma coisa, porque de repente daqui a pouco vão falar assim, o Alessandro é doido, ele está confundindo menstruação com ovulação. Não, é porque a ovulação está ali envolvida no período. Sim, ok. São o ciclo, né? Tá. De toda forma, o aumento da prostaglandina também está relacionado com o aumento da intensidade de outras dores, viu, Alessandro? Sim. A própria dor de cabeça ou dores em outras articulações também pode aumentar no período menstrual. Porque ela não vai ficar só ali na região, né, do útero, enfim, ela vai circular no corpo inteiro e é um mediador químico inflamatório. Isso. E aí também faz a gente pensar que nas mulheres que passam por esse tipo de efeito, né, no ciclo menstrual, existem remédios que bloqueiam o aumento das prostaglandinas. Sim. O anti-inflamatório é uma maravilha. O anti-inflamatório basicamente é isso. Então, sim, alguns têm um perfil um pouco melhor para isso e pode ser uma estratégia no tratamento das dores que pioram nessa época. Só não pode sentar o pau. Não, né? Não pode. Queridas, não tomem anti-inflamatório todo o ciclo menstrual, não tomem com essa frequência toda, senão você resolve um problema e cria outro no rim, ou no estômago, enfim. O rim vai aparecer aqui de novo pra gente. Com certeza. Falou de dor. Falou de dor, tem rim na história. Bom, encerrada a primeira pergunta? Acho que tá massa, porque tem mais um monte aí. Então, vamos para a segunda. A segunda pergunta é, quem tem dor nas costas? Todo mundo. Bípede, ser humano. Estatisticamente falando, você vai pensar aí em 80% da população adulta, vai. Doutor Alessandro, assim, chega a 80% o relato de que em alguma época da vida... Sim, em algum momento. Né? Chegou. A estatística, a gente foi caçar, uma estatística bastante, a mais atualizada, veio dos Estados Unidos, onde eles têm um... O americano ama estatística. Americano ama número. É impressionante. Eles têm lá o Global Burden of Diseases, o GBD, GBD. Que é o custo relacionado à doença, né? Exato, mas aí o custo... Lógico, o americano não ia deixar de medir o custo financeiro, mas o custo também aí tem a ver com tudo mais que está envolvido com a dor lombar, Não, né? tem prejuízo, custo, absenteísmo, eles calculam tudo isso. Eles têm isso. Prejuízo na vida pessoal, isso é interessante. Assim, a dor lombar é a maior causa de, como eles chamam, disability, né? Que é quando você fica incapaz. A maior causa de incapacidade é a dor lombar, segundo a estatística americana. Esse GBD é atualizado a cada 2 anos e esses últimos dados são agora da virada da década. Em 2020. Alguns números se referem a 2017, porque eles publicam em 2020 números que começaram a ser processados em 2017. O artigo científico que você lê hoje começou a ser feito em, sei lá, 2022. 5 anos. 2015, vai. Então é isso. Mas, de toda forma, é uma fonte confiável. E supondo que a gente pode extrapolar da população americana para o resto do mundo,
Ah, para a população, acho que sim. Sim, claro. Haverá modificações, mas não imaginemos que seja muito diferente. Mulheres têm mais dor do que os homens. A prevalência entre as mulheres é de Olha só. 8%, enquanto a dos homens é de 7,5%. Não foi uma vitória Não, mas é muito grande, interessante. né? Mas eu acho que é porque a mulher, ela se preocupa mais com a saúde dela do que o homem, de uma maneira geral. Talvez. Você Mas entendeu? talvez tenha a ver com a questão da menstruação também, que a gente falou ali em cima. Não sei, mas eu tenho essa impressão. Mulher é assim, tem alguma coisa de errado no meu corpo, eu vou ao médico. E aí, vamos Homem, fazer homem tem alguma coisa de errado no meu corpo, vai melhorar essa porra. Deixa pra lá. Vamos ser justos aqui. A gente fica falando Gostou, assim. né? Ali, ó, vai melhorar ali, ó. Vai melhorar, ou então assim, tem alguma coisa errada, é melhor nem descobrir o que é. Não é verdade? O homem tem um pouco, é um pouco diferente da mulher nesse aspecto. Digamos aí. que é uma bravura medrosa. Né? É. Não, eu vou aguentar a dor. Ah, porque você é bravo? Não, porque eu tenho medo de descobrir o que é. Vai que é um negócio ruim. Mas assim, a abordagem masculina com relação à dor é um pouco diferente. Da feminina, a gente vê isso no consultório. Não tem nenhuma fonte científica aqui, é vozesdamiacabeça.com, experiência diária. Ponto. Medicina baseada em Mas evidência. em evidência total. Total. Ao mesmo tempo, num momento congelado assim, 577 milhões de pessoas têm dor lombar no mundo. Tipo hoje. Uhum. Nesse segundo, 577 milhões de pessoas têm dor lombar. Tipo, tem o Brasil vezes 2 mais o Japão. Então, acho difícil. Assim, é uma estimativa, lógico, mas É gente pra caralho. é muita. 577 milhões, toda a população americana, Ô, louco. Nossa, foda, né? assim. Metade da China. Você pensa Ou esse tanto de mais. atestado que impacta econômico? Não, pois é. Isso não é que o povo tá todo de atestado, não. Senão, mas a população mundial tá 7 bilhões. 9. Indo pra 9. Como vocês veem, o IBGE precisa dar umas aulas pra gente, Peraí, né? deixa eu perguntar pro Google Porque aqui, porque eu acho que tá próximo de 9. 9, População eu devo estar desatualizado. mundial. 8 bilhões. 8 bilhões. Nem o seu, nem o meu. Olha que lindo. O destino nos achou um ponto. 8 bilhões aqui, segundo o Dr. Então, Google. De 8 bilhões de pessoas, Cara, 577 muita milhões gente. ao mesmo tempo. Mas se você for pensar, é isso mesmo, 10%. Uma conta de padaria aqui. Um pouco menos de 10%. Mas bate perto daquela prevalência dos homens e das mulheres. É de 7,5, 8. Pô, é gente pra caralho. É muita coisa. De fato, né? É a maior causa de incapacidade, a gente já falou. Piora com a idade. E é mais comum. Você sabe qual é o pico de prevalência da dor lombar? Da dor nas costas, perdão? Quarta década de vida? Quarta, quinta? Não. 80 a 89 anos de idade. Que é isso? Pois é. Não tem esse tanto de gente nessa faixa etária no mundo. Provavelmente é um percentual, né? Cara, mas aí deve ser assim, pensando... A porcentagem das pessoas com dor lombar em cada faixa etária, entende? Então, por exemplo, as pessoas de 80 a 89 anos são necessariamente menores, é uma faixa etária menor. Então, você, com menos indivíduos, chega a uma porcentagem bastante maior, elevada. Porcentagem significativa, né? Então, talvez seja isso. Talvez, se você contar em percentual. Se você contar em número absoluto... Aí jovem ganha. Esses gráficos são todos disponíveis, gente. Basta entrar no Global Burden of Diseases e pesquisar lá dentro e você consegue ver. Tá tudo bem bonitinho. Encerramos a segunda pergunta, doutor Alessandro? Acho que sim. Quem tem dor lombar? Everyone. Todo mundo. Se você for bípede, você pode esperar que a sua hora vai chegar. Terceira pergunta. Quando a dor nas costas pode ser perigosa? Você tem os famosos red flags, né? Você tem as bandeiras vermelhas aí. Red flags. Dor lombar associada a febre, perda motora, alteração sensitiva. Em bom português, perda motora, perdeu a força. Não estou conseguindo andar, não estou conseguindo mexer o braço. Alteração sensitiva, minha perna está dormente, meu braço não vai estar dormente, né? Porque nós estamos falando de dor lombar, mas... Não, dor nas costas, pode incluir o braço também. Então... Gente, lembrando, costa, quando a gente fala, diz respeito à coluna cervical, diz respeito à coluna torácica, diz respeito à coluna lombar. Então, dor nas costas pode ser traduzido como dor na coluna.
os red flags, os motivos pelos quais você tem que se preocupar em uma dor de coluna são esses que o doutor Alessandro começou a falar. Perda de força, associada à dor de coluna. Perda de sensibilidade, associada à dor na coluna. Tem um outro, né? Que é perda de peso. Emagrecimento, súbito, repentino. A dor que surge de uma forma aguda, muito intensa, uma dor super repentina, também deve ser motivo de preocupação. Falta de sensibilidade, dormência, fraqueza. E tem mais uma coisa que a gente tem que mencionar como um sinal de alerta para as dores nas costas. Quando você, além de doer as costas, perde o controle da bexiga. Pode perder o controle da bexiga ou então do esfíncter anal. Ou seja, do intestino. Você pode fazer pipi ou cocô na calça. Isso Exato. aí Então, dor lombar acompanhada de perda de xixi ou cocô, assim, sem controle, é um importante sinal de alerta. Com certeza. Não é verdade? Emagrecimento, dor repentina, dor intensa, fraqueza, dormência e perda de controle vão ficar pela bexiga porque é bem fácil de reconhecer. Mas pode acontecer em qualquer um. Qualquer um. Pode acontecer também, um parênteses, perda de potência, né? Isso aí nos rapazes, tá falando, né? Nos rapazes, dificuldade de ereção associada à dor lombar é algo a ser investigado. André, aí eu te pergunto, assim, o que é mais comum? É observar primeiro a perda da potência ou perda de controle miccional? Não miccional. Né? É miccional, até porque eu não vou saber responder de uma forma completa, eu vou dar a impressão do que é a minha resposta. Você analisa o seu xixi com mais frequência do que analisa a capacidade erétil. É assim. É difícil para cuidado com as piadas. Não. É porque é o seguinte, isso aí vale pro homem casado, né? Pro solteiro talvez não seja tão válido assim. Né? O homem casado realmente, a gente de repente não avalia a capacidade erétil com a frequência que a gente gostaria. O solteiro talvez seja mais fácil para ele avaliar, entendeu? Mas assim, você chegar em casa com a roupa toda suja de xixi, porque você não conseguiu segurar e controlar, e as costas doendo, é extremamente incapaz. Você não vai chegar em casa. Se você perder o controle miccional, o motor ficou lá atrás. Então, você vai ficar, né, bastante Você dificilmente chega preocupado. em casa. Mas a questão da disfunção erétil, ela acaba tendo outros motivos para você desconfiar que seja primeiro, entendeu? Então, você tende a pensar em outras causas. Pensar em outras causas e dificilmente você vai pensar, por exemplo, numa mega hérnia de disco que está comprimindo os nervos da cauda equina e que por isso você está perdendo potência. Até porque viria outro quadro, né? Assim, seria anestesia em célula, periri, parará, pororó. E dentro das causas de perda de potência, a compressão das raízes da cauda equina certamente é uma das menos habituais, né? Frequentes. Temos a terceira pergunta respondida, então. Vamos para a quarta? Quando a dor vai embora? Dor nas costas. Quando que ela vai embora? Puta, que pergunta difícil. Só Deus sabe. Ele normalmente não conta pra gente. Não, a gente pode falar em termos assim, o que é mais comum? Então vamos lá. Surgiu uma dor nas minhas costas. Quanto tempo dura um quadro de dor lombar? Em média. Ele é variável. Você fala estatisticamente? Exato. Não faço a menor ideia. Uma semana? Na verdade, a conta que se fala, você vai ver que a resposta é uma resposta óbvia. Tá vendo como é bom não combinar, que eu fico aqui de idiota, sem saber o que é. Ótimo. Não, a gente alterna esse papel. Vamos lá. A dor lombar geralmente dura de dias a semanas. Pronto, uma resposta bastante coringa, né? Não respondeu porra nenhuma. A dor costuma ser uma dor aguda. E quando aguda, ela pode durar de poucos dias a várias semanas. A gente coloca uma linha que é mais ou menos a linha a partir da qual você tem que se preocupar com mais intensidade, que é a de 12 semanas. Porque aí também já está quase que cronificando. Exato, 12 semanas é a fronteira entre a dor aguda da coluna ou a dor crônica. Se você tem uma dor e ela dura menos de 12 semanas, ela pode se resolver. É lógico que isso é relativo à intensidade da dor. Uma coisa é você ter uma dor que é suportável e que está durando algumas semanas. Outra coisa é uma dor lancinante que não te deixa andar. Você está o famoso travado.
Ninguém aguenta uma dor dessa por 12 semanas. É Então, sacanagem, né? Deixar... então assim, essa pergunta, na verdade, ela diz respeito assim, se a gente fosse perguntar quanto eu tolero de dor na coluna, a resposta seria uma função de quanto a dor está intensa com há quanto tempo você Mas eu sofre. acho interessante isso aí para balizar, muitas vezes, a expectativa do paciente com relação ao quadro. Porque assim, é bom que as pessoas saibam, olha, pode doer mais de 12 semanas. E se você contabiliza isso em dias, são 4 meses. 12 semanas... Desculpa, 3 meses. Ainda bem que nosso programa não é sobre matemática. Nunca foi, nem vai ser. Então, vamos lá. Sabendo que ela pode durar até... A dor aguda dura até 12 semanas, qualquer dor que passe de 12 semanas é uma dor classificada como crônica e por si só já merece investigação. Certo? Sim. Não, até com menos de 12 semanas. E aí um dado interessante é que 20% das dores agudas viram crônicas. Isso é muito ruim. Então a gente conseguiu, no final, trazer uma resposta adequada. A cada 5 pacientes com dor lombar aguda, 1 vai ter uma dor que dura mais de 3 meses para passar. Os outros 4 vão resolver antes desse período. Pô, é foda, hein? Assim, é ruim. É alto, né, a estatística. Puta merda. É meio cruel esse número. Mas é isso. E quando a gente fala dor crônica acima de 12 semanas, claro, alguns vão demorar aí 13, 14, mas vai ter aquele pessoal aqui que vai durar mais de ano, mais de 2, mais de 3. Percebam, eu não estou falando que uma dor que dura mais de 12 semanas precisa ser operada. Não. Estamos dizendo que é uma dor crônica. Certo? O tratamento da dor crônica é aquela velha chave que a gente sempre apresenta. Você vai fazer um tratamento com medicação, você vai fazer um tratamento de reabilitação. Quando isso não funciona, você tem acesso a uma escadinha de procedimentos que vão variando de grau menos invasivo até, eventualmente, se for o caso, partir para um procedimento cirúrgico. E mesmo o procedimento cirúrgico também tem aqueles que são menos invasivos e aqueles que são mais agressivos, vamos dizer. É tudo escalonado, né? Exato. Você não sai do consultório. Por que deu 12 semanas? Olha, agora você tem que operar. É tudo um contínuo. É por isso que você tem que ter, você, ser humaninho que nos assiste aqui, você tem que ter uma boa relação, uma relação de confiança com o seu médico, sabe? E pegar na mão dele e seguir o tratamento, porque é como tudo na vida. Você nunca vai começar do mais complexo em cima de um tratamento. Primeiro medidas simples, medicação, repouso, reabilitação. Se isso não funciona, se aumenta o grau de complexidade e por aí vai. Você nunca vai numa primeira consulta e sai de lá com uma indicação cirúrgica, a não ser que seja um caso que só tem solução cirúrgica. Mas enfim, isso é muito difícil numa primeira consulta. A medicina, como muitas coisas na vida, não deixa de ser um gerenciamento de riscos, né? O tempo inteiro, né? Porque você está ali trabalhando com probabilidades, então você vai tratar o que é mais provável em uma pessoa com aquele tratamento que é mais provável que funcione. O que vai resolver grande parte dos casos, mas eventualmente você tem os escapes de tratamento, você tem a necessidade de escalonar a sua intervenção. Sim, mas isso é muito individualizado. Isso é muito individual. E para você poder individualizar isso, para você criar esse tratamento para o paciente, você tem que conhecer aquela pessoa tem que estar com você há algum tempo. Isso aumenta muito a taxa de acerto. Sim, isso não vai acontecer em uma única consulta. Isso não acontece. Perfeito. Fonte, de novo, medicina baseada em evidência, mas medicina bem feita é isso. É você personalizar o tratamento para cada um dos seus pacientes. A quinta pergunta, encerrada a quarta pergunta, vamos para a quinta. Deu uma volta do tamanho do mundo. Mas isso é bom, a gente já está na metade, indo para a metade. Quinta pergunta, como eu sei qual é o meu tipo de dor lombar? Tantã. Como a pessoa sabe? Porra. O jeito mais fácil de você saber é ir no médico. Você entendeu? Vá num bom médico. Mas vamos lá. Vamos tentar responder isso. Vamos tentar Quais ajudar. são os tipos principais de dor lombar? Vamos lá.
Ah, mas como é mecânica. Mecânica, dor miofascial, Só que aí é que tá o problema. O que é dor dor lombar articular. mecânica? Né? Porque você tem um monte de coisa aqui, né? Vamos pegar nosso amigo aqui, nosso modelo. Neste momento, doutor Alessandro pega uma coluna. Senhor Jesus. Mas pensa, você tem aqui um monte de osso, um monte de ligamento, você tem disco, você tem nervo, você tem músculo, você tem face, você tem um monte de coisa aqui. A gente pode resumir e dizer que é uma dor miotendínea. Pode, e essa é a mais comum Perfeito. em termos de prevalência. Porque aí a gente volta na estatística, né? O que significa que a dor, a coluna está doendo, mas a origem da dor são os músculos que a cercam. E não as estruturas do cerne, né? Do Da núcleo, própria da própria coluna em O si. osso não está quebrado, a coluna, então, a maior parte das vezes vai doer porque o músculo Está está sobrecarregado. hipercontraído. Está sobrecarregado por algum motivo, ou por excesso de ativação, ou por excesso de solicitação, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo, ou por um desequilíbrio à distância, por exemplo. Você pode ter dor na região lombar porque a musculatura do quadril não está funcionando. Tá certo. Você pode ter dor na região lombar porque a musculatura abdominal não está funcionando. E isso, essa coisa assim da dor mecânica é interessante porque é muito difícil você saber qual é a estrutura anatômica diretamente relacionada àquele quadro de dor. Uhum. É muito, muito, muito difícil. Tanto que, e isso é estatística, apenas 30% dos quadros de dor lombar que são efetivamente diagnosticados e têm uma relação causal associada. Que você consegue falar assim, é isso. Determinar a causa. 30%. Mas você consegue, às vezes, por exemplo, Cara, talvez... qual que é a pergunta? Não. Esqueci da pergunta. Como saber qual é o meu tipo de dor lombar? A resposta é assim, vá no médico, ou no ortopedista, ou no neurocirurgião. Vai dar certo. Pode ir no fisiatra também. Mas você pode ter uma pista, por exemplo, as outras dores, como, por exemplo, a dor neuropática. São dores que têm, além da dor lombar, tem características outros específicas. outras características, como uma queimação muito intensa, um formigamento que dói dói também para a perna. Eu acho que essa pergunta aí é do tipo assim, como é que eu sei que é o ciático? Porque, essa é uma outra pergunta interessante. Porque a dor lombar, 90% das pessoas, doutor, meu ciático está atacado. E aí quando você vai examinar, na verdade é uma lombalgia mecânica, quer dizer, uma dor mecânica, que não tem um padrão associado ao padrão de dor do ciático, que seria a ciatalgia. Né? Uhum. Que é aquela dor em queimação que desce todo o membro inferior e que pode ou não cursar com déficit de força. Então, quando você fala que quer saber qual é o tipo de dor lombar, na verdade, a pessoa que faz essa pergunta provavelmente está querendo descartar aquelas mais sérias. Acho que né? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Muito provavelmente, do ponto de vista estatístico, a sua dor vai ser de origem muscular, miofacial. Na grande maioria das vezes, velho. Mas se, por exemplo, ela está acompanhada de algum sinal diferente... Que a gente já discutiu, que é febre, perda de peso, parestesia ou dormência na perna toda, né? Ou pelo menos num grande território. E é parestesia mesmo, gente, não é uma sensação estranha. É a sensação da anestesia. Quando você, por exemplo, bate o cotovelo na parede e fica tudo dormente, é essa sensação da dormência. Só para existe a parestesia, que é o formigamento, e existe a anestesia ou hiperestesia, que é a perda de sensibilidade. Qualquer um dos dois. Pode ser qualquer um desses. Qualquer um dos dois, né? Porque a compressão do nervo leva a parestesia e hoje, perda de força. Hoje um paciente muito simpático falou para mim, tem umas formigas andando no meu pé. Ou seja, esse é o famoso formigamento. Quem nunca sentiu... Cara, acho que não tem um ser humano que não tenha sentido parestesia. Quem não sentiu, fica sentado em cima da perna, assim, uns 30 minutos. Todo mundo já deu uma cotovelada na parede e tomou um choque aí no braço. Quinta pergunta respondida? Acho que sim. Vamos para sexta. Mas é difícil responder essa pergunta. Como é que eu sei qual tipo de dor que eu tenho? Nós não estamos julgando a pergunta, nós estamos elaborando a resposta. É verdade, né? Não é minha função julgar a pergunta. Fato. Sexta pergunta, aqui vem nosso amigo rim. A dor lombar pode ser do rim? Pode. Pode, principalmente se você der uma pedra lá na sua uretra. Porque se a pedra for no rim, ela não incomoda tanto. Mas se ela estiver na uretra,
Na uretra não, no ureter, pelo amor de Deus. Ô, burro! Mas na uretra também incomoda pra cacete. Só que aí... Não vai ser nas Só costas. que aí não vai ser nas costas, a dor vai não estar vai lá. ser. Né, a gente não estuda. Tá vendo como é bom? Você erra as coisas porque você não combinou antes, entendeu? É no ureter, animal. Quem não sabe faz ao vivo. Ótimo. É o seguinte, a uretra tá lá embaixo, já na documentação, já na saída, né? E o ureter não, o ureter é o que liga o rim até a bexiga. E se a pedra tá ali, dói pra valer. Documentação é o termo técnico para os órgãos genitais. Exatamente. Perfeito. Gente, o rim porque a documentação, quando tem lá, né? Você olha o documento XY, você olha o documento XX. Não é difícil. Vamos falar do rim. Vamos voltar pro rim. O rim é um órgão que está localizado na parte de trás das costas aqui, que assim, também é reto peritoneal. Entre onde ficam as vísceras, os intestinos e tudo, e o próprio músculo, existe essa camada que é o reto peritônio. Lá perto da última costela, não é? Exato, ele fica apontando ali para a última costela, para as últimas costelas, e geralmente quando a dor é derivada como você disse, não é exatamente o rim, né? Mas assim, a pelve renal, o ureter, mas uma infecção, mas se você renal também, por exemplo. Se você tá com um cálculo que tá lá em cima na pelve, dependendo do tamanho dele, ele não incomoda. Ele incomoda na hora que ele desce. É o espasmo, né? É aquele esforço que ele faz. É o ureter ordenhando a pedra. A pedra. Pra ver se ela vai embora. Só que isso dói. Quem já teve sabe do que estamos falando. E a dor, ela é referida no que a gente chama de loja renal e proximidades. Então, você pode sentir uma dor lombar. Ela costuma ser mais alta. E ela irradiando para a parte da frente do corpo, né? Para a virilha. E ela costuma ter um predomínio de lateralidade, exato, né? Você dificilmente vai ter uma pedra em cada rim saindo ao mesmo momento. Ah, isso é azar do caramba. Então, não duvido que exista. Eu tive um professor de semiologia que ele falava que o diagnóstico do cálculo renal era muito simples de fazer. Porque o paciente não conseguia ficar parado durante a consulta. Ele senta, ele levanta, ele anda por conta da intensidade da dor. Segundo ele, não tem posição, né? É o que a gente chamaria de posição antálgica. Então, o paciente está com uma apendicite, ele se encolhe, ele fica numa posição meio fetal. O sujeito que tem eu tô aqui com hernia discal, né? O paciente que está com cálculo renal, né? Ele não tem posição de alívio. Não tem. Ele costumava falar o seguinte, que chega na sala, o paciente está sentado, você pisca, ele está em cima do mobiliário da sala, assim, procurando uma posição para aliviar a dor. Mas assim, pode ser renal? Pode. Você tem ideia do percentual? Não. Eu também não tenho. Não saberia dizer, de fato. Você que é o cara da estatística, não sabe? Imagina eu. Não, mas seria curioso trazer esse número depois. A gente traz. É só pucuiar. Mas então, temos a sexta resposta. Certamente. Muito bom. Sétima pergunta. A dor lombar e a dor torácica estão relacionadas? Vamos fazer um... Que pergunta difícil. Mas a gente tem que fazer algumas orientações. Então, assim, porque o que eu coloquei como dor torácica é o que eles colocaram chest pain. Chest pain em inglês é mais específico do que o termo em português. Dor torácica, que ele quer dizer, é aquela dor no peito. Então, você está com a dor no peito associada a uma dor na coluna lombar. Elas estão relacionadas? Provavelmente essas perguntas estão motivadas... Cara, que pergunta difícil. É porque a dor no peito está caracteristicamente associada a uma doença bastante temerária, chamada infarto do coração. Sim. Infarto agudo do miocárdio. Então a pessoa está querendo entender isso. Se uma dor lombar ou uma dor no peito pode estar associada a um infarto? Pode. É provável. E a coluna lombar vai doer junto? É provável? Não, mas pode acontecer. Papai do céu, quando fez essa fiação aqui, ó, ele não mandou o manual de instrução pra gente, falou assim, não é uma dor que habitualmente está combinada, concorda? Mas se você está, por exemplo, com a dor, uma dor muito intensa na região uma dor do peito, muito intensa. Agora, como a gente está falando de dor nas costas... Associada à dor lombar, Por exemplo, dor nas costas, aí tá doendo aqui e tá doendo aqui atrás. Papai, vai pro hospital. Vai pro hospital. Vai pro hospital. O coração, assim, a dor, as diferentes partes onde o infarto pode acontecer
podem dar padrão, podem não, dão um padrão de dor diferentes. Sim. Então, dependendo da região do coração que está infartando, se eu não me engano, a parte mais inferior dele ali, que também causa uma dor diafragmática que vai se confundir com a dor torácica posterior, entende? Além da dor no peito. Então, a verdade é, você está com a dor no peito, já é motivo para ir no pronto-socorro. Se essa dor no peito está associada a uma dor muito forte, que também pega na região das costas, Mais um motivo. Mais né? um motivo, né? Agora, dor lombar especificamente e dor no peito, aí você pode pensar em várias outras coisas. Você sabe que essa pergunta vai voltar? Por quê? Cenas dos próximos capítulos, aguarde. Mas assim, cara, essa pergunta é difícil, bicho. Mas então, você acha que os internautas não pensaram nisso? Rapaz, eu tô impressionado com o nível das perguntas, eu juro. Honestamente impressionado. É bem interessante, é bem interessante. Olha a 8ª pergunta. Parece óbvio, mas a pergunta é: como a dor lombar afeta a vida das pessoas? Porra, eu já ia falar uma palavrão, mas você não gosta? Mas afeta demais. Demais, com 3 exclamações, assim, pra não falar outra coisa. Cara, isso volta lá na nossa segunda pergunta, sei lá, mas o disability, né? A incapacidade é muito grande. Putz. Tem paciente que não consegue sair da cama, né? Tem gente que não consegue fazer as atividades mais básicas, tomar um banho, se levantar para comer. Tem quadros de dor lombar que são altamente incapacitantes. Então, assim, incapacita e muito. E detalhe, você não precisa ter uma lesão muito grave da coluna para ter um quadro de dor altamente incapacitante. Você pode perfeitamente ter um espasmo muscular que é altamente incapacitante, que é aquela pessoa que trava. O famoso travamento. A maior parte das vezes, o travamento, a crise de dor repentina, o rompante de dor na região lombar, ele pode ser tão intenso que se você perguntar, 10 em cada 10 vai dizer assim, quebrou um osso, tem alguma coisa acontecendo aqui, minha coluna saiu do lugar. Mas quando a gente vai analisar, a maior parte, como a gente falou lá atrás, as dores que são mais prevalentes são as dores de origem muscular, miofaciais. Essas dores são por um espasmo da musculatura e esse espasmo traz esse tipo de dor que basicamente bloqueia as costas, o famoso travamento. Quando a gente fala sobre essa dor lombar e a pergunta é de que forma ela afeta a vida, há algumas descrições até bonitas sobre isso daí. Por exemplo? Aqui eu anotei que eu achei muito interessante. A dor lombar traz a dificuldade em fazer tarefas diárias e coisas das quais você gosta. Bicho, eu tive... uma forma interessante de organizar o pensamento, porque basicamente é isso. Coisas das quais você gosta, não, coisas das quais você precisa. Esses dias eu tive um espasmo na musculatura lombar, eu não conseguia sentar no vaso. Então. Era um processo, meu filho. Considerando que você não goste disso, isso ainda entra em tarefas diárias. Fazer essas coisas faz parte da vida, bicho. Eu não conseguia sentar no vaso, velho. Então agora... Não, mas pensa numa tragédia, gente. Porque você vai... já que a gente tá passando vergonha aqui, esse é o momento confissões do banheiro. Bicho, travado aqui, ó. E a perna não conseguia fletir. O quadril não conseguia fletir. Aí você vai descendo, assim, segurando na caixa. Puta, que tragédia. Que tragédia. E assim, é um negócio que quando você tá normal... Quando você tá funcionando normalmente, você vai lá, faz o que você tem que fazer e vaza. Você entendeu? Não. Vaza ou vaso? Vaza do vaso. Tá. Bicho. Depois desse momento sanitário... Tragédia. Nossa Senhora. Então assim, isso é igual dente. Você só isso lembra... foi contigo, é? Foi tu comigo. Tá com dor lombar, não? Eu tive um espasmo. Porque eu dormi de mau jeito, eu dormi no sofá. Durou quantos dias? 2 dias, né? Emagreceu, não? Nem uma gota. Não, queimação, não, nem nada, pra ficar tranquilinho. Tá bom, só pra saber se eu vou ter que apresentar sozinho esse negócio semana que vem. Não tinha padrão de irradiação, eu tô bem. Tá bom. Mas, cara, é muito ruim, você vai trocar de roupa, a coluna tá ali te puxando, vai não. Tem uma coisa interessante que a gente precisa fazer um link sobre isso daí. Então, assim, se você vivencia uma condição em que você tem uma dificuldade em fazer tarefas diárias e coisas que você gosta, é natural que, dado um certo período, você comece a ter uma baixa de autoestima. Interessante. E daí, ele faz uma associação muito importante que pessoas com
baixa de autoestima associada à dor lombar crônica precisam ser avaliadas pelo médico, dado em consideração o tanto que isso vai incapacitá-las. É só de ter dor lombar eu já acho que precisava, né? Dor lombar que tá mexendo com o que você entende de você, acho que aí precisa de mais de um médico até. Provavelmente, né? O cara da dor, o cara É. da coluna e o cara da autoestima. Até porque dependendo da Do cronicidade, tempo, né? você vai tratar a dor, mas não necessariamente as outras coisas se desfazem, né? Não, e sejamos honestos, cada um tem uma área de treinamento que você tem mais afinidade, que você tem preferência, né? Você fala pelos os nada, tipos de médico que podem ajudar e trabalhar em conjunto. Exato. nada mais justo do que para essas pessoas que têm alteração da autoestima pensar numa equipe multidisciplinar. Envolvendo psicólogo também. Psicólogo, psiquiatra, Fisioterapeuta, you name it. acupuntura. A gente teve Todo aqui a doutora mundo. Natália e a gente viu como envolve o psicológico. O Maurício também mencionou isso pra gente. O próprio Vissa. O enfrentamento, a cabeça, a postura diante do problema chamado dor é fundamental. O que é interessante é que assim, o artigo atesta o óbvio, né? Se a dor é tamanha para haver um componente emocional envolvido, aí sim tem que ser tratado. Já tem que ser tratado quando tem só a dor. Mas então, é bem interessante essa associação que parece óbvia, mas é certamente útil, né? Temos a 8ª resposta. Doutor Alessandro, estamos caminhando para o final. A 9ª pergunta é uma pergunta bastante relevante. Quando a dor lombar está associada a um câncer? Quando você tem todos aqueles red flags, aqueles sinais vermelhos lá, porque o câncer vai te dar perda de peso, vai te dar muito provavelmente uma parestesia, vai te dar perda de controle motor, mas basicamente é uma dor que não melhora com nada e tá doendo e a dor tá piorando a cada dia e o paciente tá emagrecendo e tá com um cansaço, uma astenia, um negócio que não melhora. Quando todos esses sinais estão presentes, né? Num contexto assim, por exemplo, a pessoa já teve câncer há algum tempo, mas enfim, existe uma história altamente sugestiva, né? Acho que eu pensaria nisso, não sei o que eu... Não, é basicamente isso. A gente já falou dos red flags, os sinais vermelhos lá atrás, tudo aquilo que faz a gente chamar a atenção para aquele tipo de dor. E boa parte daqueles sinais diz respeito à síndrome de consumpção, que é aquilo que o tumor faz com a pessoa. Quem tem um câncer, aquele câncer, por ter uma atividade biológica muito elevada, promove perda de musculatura, promove emagrecimento, promove um aumento nas taxas inflamatórias, secreção de anticorpos, secreção autoimune, que vai resultar também em uma sensibilização da dor, a famosa dor oncológica. Então, antes de esmiuçar isso que a gente começou a responder, é importante dizer assim, a dor da coluna como sinal inicial de um câncer é um evento muito raro. Sim. Porque senão vai todo mundo achar que tá doendo a coluna e agora é um câncer. Eu tô com neoplasia, eu tô com câncer. Teve dor na coluna e perdeu peso. Não, você pode ter hipotireoidismo e espasmo muscular. Aliás, hipertireoidismo. Por favor, se você tem uma dor na coluna, perca peso, né? Então, ajuda, assim, ajuda. Então vamos só deixar bem claro. Ter dor na coluna não ou melhor falando, não é ter um dor indicativo na coluna, primário de câncer. Muito raramente a dor na coluna é resultado de um câncer, de um tumor, certo? Quando isso acontece, nas poucas ocasiões em que isso é verdade, os sinais que encontramos são o emagrecimento, a perda de força, a perda de sensibilidade, de novo a perda do controle da bexiga, do intestino, porque os tumores mais comuns que podem dar esse tipo são os tumores da própria medula, que são raros dentro do contexto normal, mas existem. E tem também aqueles tumores que de um outro local vão parar na coluna. Os mais comuns, pulmão, mama, intestino, estômago. Próstata, não?
hematológico e pele, melanoma. Olha só que interessante. Interessante você falar de próstata. Na fonte que eu consultei não falava, mas assim, é um local comum também. É porque tá ali, né? Não, eu acho que eu incluiria também a próstata, embora nenhum de nós, na nossa ignorância oncológica, a gente não é muito tenha... atrevimento. Por isso que eu perguntei, né? não é... Talvez tenha a ver com a prevalência dos tumores. E quando fala pele também, eu confesso que nunca vi na coluna uma metástase de melanoma, por exemplo. Mas deve ser muito agressivo, hein? Porque melanoma é, por definição, um negócio agressivo. No encéfalo já tenho alguns casos, mas em medula Vou fazer uma não. pergunta idiota. É pretão lá dentro da cabeça? Não necessariamente, não necessariamente. Há alguns, mas não todos. Ele pergunta isso porque a melanina é parte escuro. do tumor. Gente, melanoma é um tumor escuro, da cor é. desse microfone aqui, ó. Exato. Então, mas é porque, assim... Será que a gente conseguiu deixar o nosso telespectador menos tenso? Eu espero que sim. Então, do vamos fundo do meu buscar. coração. Eu realmente espero mas isso. Mas assim, dor na coluna não é indicativo primário de tumor. É muito raro, acontece, mas é muito raro que a primeira manifestação de um tumor seja dor lombar, né? Cara, se esse papel sumir aqui, acabou o podcast, viu, gente? Nós estamos quase acabando a aula e eu estou fazendo a anotação de um assunto que você puxou que eu achei interessantíssimo para a gente colocar depois. Estamos indo para a última pergunta. Terminada a 9ª resposta. Pergunta agora, número 10. A 10ª pergunta é tricky. Ela é interessante. A dor lombar pode causar dor torácica? Depende, pode. Assim, não é que pode causar, é porque é assim, ó. E aí a gente volta lá na questão da anatomia. A dor lombar mais comum, ela é mecânica. Então, ela está diretamente relacionada ao mau funcionamento da musculatura. Uhum. E a musculatura da região lombar aqui, ela funciona como um todo. Você não tem contratura isolada de músculo aqui para estabilização de um segmento específico da coluna. Está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E tem músculo que começa lá embaixo no sacro e vai até lá perto do pescoço. Então, quando você tem uma disfunção de um músculo deste tamanho, é natural e até, de certa forma, esperado que uma dor lombar pode sim ter irradiação para o meio das costas, lá para cima, inclusive para perto do pescoço. Isso é perfeitamente aceitável do ponto de vista da disfunção muscular. Isso. E o que a gente chama de dor torácica, ou em outras palavras, dor no peito, é uma região anatômica. A gente tem que lembrar que as raízes mais baixas podem se confundir com a parte superior aqui da região torácica e você chamar de dor torácica, por exemplo, uma raiz de C8, uma raiz de C7. As raízes cervicais mais baixas. Você tem que explicar o que você está falando. Desculpa, é que eu me empolguei na anatomia. Porque ele tá aqui, ele acha que todo mundo tá vendo o modelinho. Não é. As raízes mais baixas da região cervical podem ter padrões irradiatórios de dor que vão para a porção mais superior do tórax. Assim como está bem descrito que lesões da parte lombar alta podem, aí não só pela compressão dos nervos, mas também pela referência da dor mecânica, né, como você falou da musculatura, acabar se confundindo com uma dor torácica baixa. E não podemos esquecer, embora raras, as hérnias discais torácicas comprimindo raízes que vão seguir pelo trajeto da costela. Sim, e aí você tem uma dor circundando o corpo, né? Acho que um exemplo clássico disso, por exemplo, é a dor herpética. Quando o herpes envolve uma raiz do segmento torácico, vai fazer uma dor que percorre pela lateral do tórax e vem pela frente. Quem já teve herpes zoster sabe o que eu estou falando. E aí é uma dor neuropática, porque o vírus vive dentro do nervo, né? Ele vive no sistema nervoso, vai irritar o nervo pra caramba e a pessoa tem uma dor em queimação. Tem paciente que não aguenta vestir roupa, cara. Na fase aguda da herpes zoster, o evento neuropático, a ocorrência da inflamação do nervo, é extremamente comum, se não absoluto. Então, aquela fase em que você tem a pele toda avermelhada e que depois também vem a fase das vesículas que se formam, é uma fase de alta dor com alodínia. Então, assim, Alodínia, para quem não assistiu lá o nosso primeiro episódio de fisiopatologia da dor,
é uma dor desproporcional ao que se vê, né? Então, você vê uma vesículazinha, 2 ali do herpes, e o paciente está morrendo de dor. Isso. É Às uma vezes dor- com um estímulo, por exemplo, tátil, É, um estímulo que não seria doloroso. Se você soprar ali, o paciente vai morrer de dor. Exato. Botar a blusa num paciente que está com herpes zoster em atividade é algo extremamente doloroso. Então, assim, a recomendação, rapaz, tá aqui seu remedinho, tá aqui o que eu posso te passar, vai para casa, tira a blusa e espera alguns dias. Porque realmente é muito intensa a dor deles. Doutor Alessandro, pro bem ou pro mal, a gente teve 10 respostas de 10 perguntas mais prevalentes na internet. Eu achei interessante, eu confesso que tem umas perguntas aí muito, muito legais, assim, me surpreendeu mesmo. O que me fez pensar, e aí... E não é que eu penso mal das pessoas que fazem as perguntas, não, é porque tem umas coisas muito interessantes que, assim, requer um nível de percepção de si muito grande. Então, eu achei bacana. É surpreendente. Lembrar assim, a fonte de onde a gente tirou é uma fonte que está tudo pesquisado em inglês, então não sei mas até mesmo que ponto... assim, eu achei interessantíssimo. Não sei até que ponto muda a parte cultural em relação à prevalência, mas todas as perguntas são bastante curiosas e bastante Ia sair relevantes. umas coisas interessantes aqui no Brasil, tipo, minha espinhela caiu. O cucuruto tá doído, então, assim, são... Ia ser umas coisas, mas assim, cara, é impressionante o nível de consciência corporal das pessoas que fizeram Mas eu essas acho perguntas. interessante o exercício que a gente fez, e aí, daí essa anotação que eu fiz aqui no papel, como você tem uma mudança no comportamento do paciente. O paciente que vem pra gente agora, ele, via de regra, é um paciente que já fez alguma consulta no YouTube ou no Google. Eu não vi de regra não, 100%. Basta ter acesso ou ao computador ou ao telefone. Então. Mas não tenho nenhuma dúvida, que todo mundo vai lá, peraí, eu tô sentindo isso. Uhum. E deixa eu ver aqui, o que o Google me fala aqui, você entendeu? Tem um monte de gente que chega com um monte de Você recebe de assim também? dúvida e tal. Não, já teve paciente que chegou com a pesquisa impressa. Eu já ou então que chega já com tratamento. Era legal porque a pesquisa estava impressa e tinha lá marcado no marca-texto as coisas que ele queria discutir. Mas, Isso daí... Ok, mal dos tempos modernos. Não sei se é um mal. Não sei se é mal também, não. Não sei se é um mal. O conhecimento cura, de uma certa forma, ou ajuda. Eu acho que ele ajuda demais, assim, no entendimento do problema, em estabelecer perspectivas mais realistas com relação a tratamento, entender como é que vai se dar o processo de cura, se é que esse processo vai existir, porque muitas vezes é controle, não é cura, né? Tratamento, gente, muitas vezes é controle do problema e não curar. Toda vez que você tem alguma coisa degenerativa, ou seja, que já está gasto, né, do ponto de vista estrutural, você não tem cura daquilo, você tem controle, né? Então, assim, o conhecimento, ele ajuda demais a estabelecer esses parâmetros de uma maneira mais tranquila, né? E ajuda muito, no meu entendimento, a trazer a perspectiva do paciente para a realidade. Porque tem gente que chega no consultório e fala, eu quero uma coluna nova. O papai do céu não investiu esses poderes mágicos em mim. Né? Ainda não temos. Se tivéssemos, eu lhe colocaria no topo da fila. Nesse sentido aí, eu acho sensacional. Mas eu achei bacaníssimo. A gente pode fazer isso outras vezes com outros temas. Muito interessante. Você que assistiu a gente até agora, por favor, coloque nos comentários se interessa as 10 perguntas mais comuns, por exemplo, sobre dor no ombro, dor no cotovelo, dor no punho, dor em qualquer tipo, fazer dor de cabeça. Série 10 perguntas, enfim. As 10 perguntas mais... Mas eu acho legal. Série 10, as 10 mais. Inaugurando uma tradição, a série de 10 perguntas, desde maio de 2022, que a gente responde essas 10 perguntas sobre vários assuntos. Maio. Pensa. Temos um programa. Temos um programa, temos um podcast. Eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, pela paciência e pela oportunidade de poder ensinar alguma coisa, se é que a gente teve essa honra. Hoje, eu gostei muito do modelo, assim, foi bem legal. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Pode acabar com a gente. Hoje eu sei que eu fiz uns comentários aqui que eu vou arrumar confusão com meio mundo de pessoa. Mas é isso, dá seu like, ajuda a gente a crescer.
Não custa nada, assina o canal. Assina o canal, subscribe, e porque isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E é isso aí, uma semana mágica e abençoada para todo mundo. Muito obrigado. Valeu. Tchau, até mais.